nós encontramos ainda pessoas que não estão entendendo essa palavra, não estão entendendo. Por isso, eu queria ler mais um versículo para os irmãos, em Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra tem esse poder. E se ela está em você, que é Jesus, ele diz: eu sou, a palavra, eu sou o pão. Você discerne que é de Deus. Você discerne e sabe entender aquilo que vem de Deus. Mas se essa palavra não está em você, você julga, você maldiz, você faz a chamada fofoca santa, Não estou só contando, E você sai do propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Pregar essa palavra, esse evangelho a toda a criatura. Falar desse amor, levar o reino dos céus aos corações. A verdade é essa. Jesus resumiu isso muito bem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nós temos que ter essa transformação no nosso interior. Esse Espírito Santo que nos capacita tem que ter esse poder sobre a sua vida. Mas você tem que permitir que o Senhor produza nesses dias que nós vamos estar aqui amanhã, desta manhã agora, à tarde. No dia 1º à noite, na quinta-feira nós vamos estar novamente aqui. Na sexta, que é um feriado, nós vamos estar manhã e tarde aqui com esses irmãos que no coração deles, há 2 anos e meio, o Senhor já tinha mostrado que eles viriam ao Brasil. E é a primeira vez que eles vêm, e o Senhor nos trouxe a oportunidade de eles estarem conosco. Eu estive com eles lá na França. Nós ficamos muito impactados com a obra, com o que Deus está fazendo naquele lugar, naqueles países onde esses irmãos estão se dispondo nessa grande seara. Há lugar para todos que queiram se posicionar. Na África, porque eles são de origem africana, Eles têm vários lugares que eles já estão. Ele pode falar melhor, os irmãos, Eles estão na China, quem sabe na Ásia agora, na Dinamarca, na Alemanha, na Bélgica, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, com esse trabalho de levar a verdade, de pregar a verdade, porque há um espírito de religiosidade no meio cristão que resiste à verdade. E muitas das vezes eu falo: você ouviu tanto, mas você não questionou. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai poder questionar. Se você conhecer essa palavra, você vai poder questionar. Como os irmãos de Bereia, você vai poder entender e saber aquilo que vem de Deus. E às vezes o medo, o receio, que é o que impera no meio cristão, não te permite vir a uma conferência dessa, porque é a verdade pela verdade. E quantas vezes nós ansiamos que as pessoas entendam aquilo que Deus está falando na sua igreja, mas nossos ouvidos estão agravados, porque não compreendemos ainda. Estamos com medo, estamos com receios. Fomos ensinados de uma maneira, o que é novo nos assusta. Por que é novo? Porque eu não aprendia. É como acontece com muitas religiões aí. Meu pai foi assim, minha mãe foi, Eu nasci num lar assim, então eu sou assim. Mas você não vai na fonte, no conhecimento dele. Você quer aprender de Jesus, é somente aqui. E ele diz que nós temos que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. É assim que o Senhor nos fala. Por isso, se você quer aprender, você quer dialogar, se comunicar
Jesus nos convida para isso. Aqui é um diálogo. Aqui é o Espírito Santo que quer ministrar aos nossos corações. Não são homens com teologia, não são homens com conceitos humanos, mas são homens que dedicam uma vida, e mulheres, né, à busca da verdade. A verdade pela verdade, que te leva para o caminho, né? E ali já no jardim do Éden, quando o Senhor colocou um anjo para vigiar esse caminho, somente Jesus te faz passar por ele de novo. Somente Jesus te faz retornar para o caminho que leva ao nosso Deus. Eu queria agradecer, né, aos irmãos pela disposição, porque eu não digo esforço, mas eu digo disposição de estar aqui conosco, pelo carinho, pelo amor que eles têm a Deus, são apaixonados por Jesus, pela dedicação, são pessoas que têm famílias, têm a sua vida secular, mas o reino está em primeiro lugar. Nós testificamos isso. Eu queria apresentar aqui o pastor Douglas Kiogen. Ele também, né, pelo que os irmãos estão vendo, ele é um adorador no louvor, né? Nosso irmão Rafael, lá da comunidade, que veio nos auxiliar também, né? Joel, que está subindo aqui, irmão do Douglas. Joel mora no Brasil. Ele está em Campinas, na Unicamp, ele faz engenharia elétrica. Está se esforçando aí, é um jovem também. Veio nos auxiliar na tradução. Ali fica em pé, irmão Fadir Guanahana. Em pé. A irmã Adriana, que vai traduzir. Por favor, Adriana. Adriana, a esposa do Fadir, né? Ali, o irmão Shohak Yetu, né? Os quais eu convido para vir aqui, né? À frente, nós vamos estar passando para eles, para que o Espírito ministre na liberdade, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade, né? Por favor. Merci pour ta fidélité. Obrigado pela tua fidelidade. Et merci pour ces frères et sœurs. Obrigado por esses irmãos e essas irmãs. Seigneur, parmi nous, il y en a qui te cherchent. Há muitos que estão aqui diante de nós e que estão à procura de Ti, Senhor. Seigneur, nous n'avons rien à leur donner. Senhor, nós não temos nada para dar C'est para seulement eles. toi. Somente você, Senhor, nós viemos apresentar você. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à libérer ton message. Então ajuda-nos, Senhor Jesus, a falar de você de uma forma simples. Au nom de Yoshua. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Alors, on va pouvoir peut-être adorer tout à l'heure. Nós vamos poder adorar o Senhor. On n'est pas toujours obligé de commencer par des chants. A gente não precisa começar praticamente, enfim, obrigatoriamente, sempre por uma música, um canto. Et nous avons vraiment à cœur de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Então, nós vamos falar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Non parce que nous sommes meilleurs, Não porque nós somos melhores que vocês, mais tout simplement, le Seigneur a mis ce fardeau sur notre cœur mas porque o Senhor colocou esse peso nos nossos corações, concernant l'état de la plupart des églises. concernando então com relação ao estado espiritual hoje das igrejas. Et ça fait quelques années qu'on essaye de servir le Seigneur. Faz algum tempo já que nós estamos tentando seguir o Senhor. On pensé le servir comme il le voulait, comme la parole le voulait. Nós tentamos, irmãos, seguir o Senhor como a Bíblia nos ensina de seguir. Il m'a fait commencer l'œuvre il y a 11 ans précisément, Então faz 11 anos que eu estou no ministério, avec mon épouse qui est blanche, donc française. com a minha esposa que é branca, que é francesa. L'œuvre a pris de l'ampleur aussitôt. E a obra começou a crescer, a obra começou na casa dele. Il y avait beaucoup de miracles.
Nós começamos a ver os milagres, a viver os milagres de Deus. On a trouvé aussitôt une salle. Então nós alugamos, porque na minha casa não entrava mais as pessoas, nós alugamos uma sala. Et 6 mois après, elle était remplie. E 6 meses mais tarde, essa sala não dava mais para entrar as pessoas. On a trouvé une salle plus grande encore. Então nós fomos alugar uma sala maior. 6 mois encore, la salle était remplie. 6 meses mais tarde, a sala ficou pequenininha. Les gens qui approchaient ce bâtiment tombaient sur le coucher. As pessoas entravam dentro da igreja e elas caíam na unção de Deus. Et on a trouvé encore une grande salle. Então eu fui procurar uma sala ainda maior que aquelas que eu comecei. Et on payait un loyer de 4 750 € par mois. Nós pagávamos um aluguel de 4.650 euros por mês. Et il y avait des gens qui venaient de partout. E as pessoas vinham de todos os lugares, de todos os lugares de Paris. Des Suisses, des Anglais, de tout. E começaram mesmo os outros europeus, os suíços, os ingleses, os belgas, começaram a vir na nossa igreja. Le Seigneur m'amène au ciel. E o Senhor me deu uma visão e me levou até o céu. Je me retrouve devant le trône du Père et il me dit, E eu me encontrei diante do trono do Pai e Ele me disse: beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes, muitos pastores, depois que eles evangelizaram, que eles veem as pessoas nas suas igrejas, ils me le présentent et ils repartent avec. eles vêm e dizem: ah, Senhor, aqui é sua ovelha, mas bom, ela é a minha, então eu vou voltar para a terra com ela. Et puis, il a cassé tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Então Deus começou a quebrar tudo aquilo que eu pensava que era certo, que era correto. En fait, on a eu des problèmes avec le maire de la ville. E eu comecei a ter problema com o prefeito da cidade onde nós estávamos. On a eu 6 procès en tout. E nós tivemos 6 processos judiciais, né? On en a gagné 5. E 5 processos nós ganhamos, Et le 6e, on va le perdre. mas o 6º nós perdemos. Et il fallait quitter ces locaux sous 8 jours. E o prefeito disse: vocês têm 8 dias para desaparecer da nossa cidade. Et où mettre 750 personnes en plein hiver, c'était pas facile. Irmãos, onde é que eu ia colocar 750 pessoas no inverno em 8 dias? Et il y avait des églises qui s'étaient implantées dans le monde entier entre temps. E as células estavam crescendo também nos outros países, nossas células. Et c'est là que le Seigneur commençait à me parler du retour à l'église biblique. Então aí Deus começou a falar: aqui é agora que eu vou te ensinar o que eu peço da igreja. Il a commencé à me parler dans la rue, j'entendais sa voix, j'étais devenu comme un fou. E as pessoas falavam assim: nossa, o cara ficou louco. Ele fala que Deus fala com ele na rua. E eu andava assim na rua e Deus estava me falando: você vai fazer assim, você vai fazer assado. Il me dit: tu as été formaté par la religion. Ele dizia para mim: você foi um bom aluno da doutrina que os homens pensam que é o correto da igreja. Je suis né dans une église pentecôtiste. Eu nasci dentro de uma igreja pentecostal. Il y a 24 ans de cela. Il y a 24 ans. Faz 24 anos. Et je suis allé chez les baptistes. Então eu fui depois para a igreja batista. Formaté. E eles lavaram meu cérebro de pastor batista. On nous a appris comment approcher la Bible. Eles ensinam, como toda a doutrina, como você deve ler a Bíblia. Et le Seigneur m'a dit: je veux enlever tout ça. E Deus disse para mim naquele momento: tudo que você aprendeu, você vai jogar tudo no lixo. Et il a commencé à m'enseigner. E ele começou a me ensinar. Et c'était comme un choc. E as pessoas falavam, e eu me sentia assim: mas como é Deus mesmo que está falando comigo? Eu estava chocado. Il m'a fait comprendre. Ele me fez entender Des choses que nous allons partager, Bible à l'appui. que nós vamos conversar, que nós vamos comunicar para vocês, coisas simples. Qu'aucune église biblique n'était dirigée par un pasteur. Que às vezes as pessoas dizem: mas isso é realmente de Deus. Por exemplo, nenhuma igreja, Ne me lapidez pas. Qu'aucune église biblique nenhuma igreja bíblica n'était dirigée par
une seule personne, le pasteur. nunca foi dirigida por um só homem. Que la dîme n'était plus d'actualité. Ele me ensinou também que o dízimo não existe mais. Qu'aucune église biblique, aucun pasteur n'a béni un mariage. Que nenhum pastor aqui na igreja bíblica, na igreja dos primeiros apóstolos, abençoou o casamento. Qu'aucun pasteur n'a présenté un enfant au Seigneur. Que nenhum pastor apresenta as crianças diante de Deus. Qu'aucun apôtre construit un bâtiment qu'on appelle l'église. Que nenhum apóstolo que digno desse nome, ele não pode construir uma igreja e falar, é minha igreja. Qu'il n'y avait pas des groupes de louanges, que tous les chrétiens étaient adorateurs. Ele disse, esse grupo de louvor, não é isso que eu quero adoradores. Ne me lapidez pas. Vocês não vão jogar pedra em cima de mim, ainda não. Hein? Et si vous aimez la parole, Se vocês amam a palavra, on va y aller dedans. nós vamos estudá-la. Et on va aussi aller dans l'histoire de l'église. E nós vamos estudar mesmo o contexto histórico da palavra. Parce que vous savez le problème de beaucoup de chrétiens, Sabe qual que é o problema, irmãos, de muitos cristãos? que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de l'église. Que muitos não conhecem a história da igreja. Amen. Amém? Alors prenons la parole dans le livre de Hébreux, l'épître. E eu convido a igreja a abrir o livro, a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus. Hébreux chapitre 13, Hebreus capítulo 13, verset 10 jusqu'au verset 14. versículo 10 até o versículo 14. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Alors, on va étudier cette épître Nós vamos estudar essa epístola et comparer le message qu'elle contient e nós vamos comparar a mensagem que ela detém à l'état actuel de la plupart des églises. ao estado espiritual da maioria das igrejas hoje. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de poser des questions. E vocês vão ter a oportunidade de me questionar, de perguntar então, durante o ensinamento. Je vous en supplie, si vous aimez le Seigneur, Irmãos, se vocês amam a Deus, si vous aimez la vérité, se vocês amam a verdade, ouvrez grandement les oreilles. eu peço aos irmãos que abram agora bem os ouvidos. Pour commencer, Para começar, nous avons une mauvaise approche de la Bible. nós temos uma visão da palavra que é errada. On vous a appris à lire la parole en fonction des versets des chapitres. Me ensinaram, então a mim, ensinaram também a vocês, que nós tínhamos que ler a Bíblia de versículo de versículo. Ce qui fait qu'on fait dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. E às vezes, por causa disso, a gente faz falar a palavra o que ela não disse, o que ela nunca disse. Amen. Amém? Un exemple. Por exemplo, Vous m'écrivez un courrier vocês me escrevem uma carta avec 3 pages. com 3 páginas. À votre avis, si je dois connaître votre pensée générale, Então, na le message que contient ce vossa texte, opinião, se eu tenho que conhecer a mensagem, aquilo que vocês escreveram para mim, que dois-je faire? Lire une page ou les 3 pages? o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler uma página ou eu tenho que ler as 3 páginas que vocês me escreveram? Ok. Alors maintenant, nous, on est venu, Então, e agora, on a mis des chapitres et des versets.
Então, e agora alguém colocou um capítulo e um versículo na tua carta. Et pour ceux qui aiment la vérité, écoutez, Para aqueles que amam a verdade, por favor, escutem. en 1227, Em 1227, il y a un homme, teve um homem, un professeur de théologie à l'université de Paris, um professor de teologia na Universidade de Paris, Stephen Stephen Langton. Lanton. Lui, il a mis des chapitres Ele colocou os capítulos dans, na Bíblia, dans tout le Nouveau Testament. no todo o Novo Testamento. Et puis en 1551, Em 1551, un imprimeur parisien uma editora francesa, du nom de Étienne Robert, que o patrão chamava Étienne Robert, Etienne Robert, lui va mettre des versets. ele colocou os versículos. Vous voyez, à partir de ce moment-là, Vocês estão vendo que a partir desse momento, então, on a commencé à disséquer la parole de Dieu. a gente começou a fazer como um esquema da palavra de Deus. On vient, A gente vem, on prend juste un verset, a gente pega um versículo on le sort hors du contexte, e a gente tira esse versículo do contexto histórico que ele tem. et à chaque fois que quelqu'un a une conviction, E cada vez que uma pessoa tem uma convicção, il va dans le Nouveau Testament, ele vai lá no Novo Testamento, il prend un verset ele pega um versículo et il appuie sa conviction. e ele fala: isso aqui está de acordo com a minha convicção. Voilà comment nous avons plein de dénominations et plein de sectes, E aí se criou todas as denominações, todas as seitas. parce qu'on fait dire à Paul, à Pierre, à Jacques ce qu'ils n'ont pas dit. Então a gente faz dizer a Paulo, a Tiago e a Pedro falar aquilo que eles nunca falaram na palavra. Parce qu'on n'a pas une vision panoramique de leurs écrits. Porque a gente não lê os escritos dele de uma forma geral, né? De uma forma, o contexto geral. Amen. Amém? Ok, maintenant, quand on prend l'épître aux Hébreux, Então, e quando a gente estuda a epístola de Hebreus, on sait déjà que cette épître était destinée à la base aux chrétiens d'origine juive. a gente sabe que essa epístola foi destinada aos cristãos de origem hebraica, judia. Ces hommes et ces femmes Esses homens e essas mulheres d'origine juive de origem judia, avaient accepté la foi chrétienne. eles aceitaram a fé cristã, Ils avaient accepté le Messie. eles aceitaram o Messias, então eles aceitaram Cristo. Mais ils ont fait un mélange Mas eles misturaram tudo, de la grâce et la loi. da graça e da lei. Et vous allez voir que c'est le même problème que nous rencontrons actuellement dans la plupart de nos églises. E isso é o problema que nós encontramos atualmente em quase todas as igrejas. Ils avaient accepté la grâce. Eles aceitaram a graça, Ils avaient accepté le Messie. eles aceitaram Jesus, Contrairement à d'autres Messias, juifs. Contrairement à d'autres ao juifs. contrário de outros judeus. Mais leur problème majeur, Mas o problema deles c'est qu'ils avaient mélangé la grâce et Moïse. é que eles misturaram La grâce et Moïse. a graça e Moisés. Ils avaient mélangé les deux testaments, Eles misturaram os dois testamentos, les deux alliances. as duas alianças. Alors l'auteur leur dit, Então, e o autor da epístola aos Hebreus diz, il leur dit, verset 13, sortons pour aller à lui hors du camp. ele diz no versículo 13, saiamos, pois. Voyez? Alors il invite ces chrétiens Ele convida estes cristãos à sortir du camp. a saírem do arraial. Écoutez, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, Amigos, quando o povo de Israel deixou o Egito, ils avaient installé dans le désert leur camp à chaque fois. cada vez que eles passavam, que eles estavam no deserto, eles colocavam as tendinhas deles. Les lépreux, Os leprosos, les impudiques, as pessoas que não eram puras, étaient chassés du camp. elas eram expulsas dos campos, do arraial, E- das tendas. L'auteur ici, E o autor dessa epístola, il invite ces chrétiens ele convida estes cristãos, à sortir du camp comme Jésus. eles convidam esses cristãos a saírem do arraial como Jesus fez. Parce que quand Jésus est venu,
Porque quando Jesus veio, il a été considéré comme impur par les juifs orthodoxes. ele foi considerado impuro pelos judeus ortodoxos. Voilà pourquoi il est mort hors de la ville. Por isso ele foi morto fora da cidade. Il a été complètement chassé de la ville. Ele foi expulso da cidade. Parce que les juifs orthodoxes, les chefs, Porque os judeus ortodoxos, os chefes, considéraient qu'il ne méritait pas d'être dans le temple. eles consideravam que Jesus não tinha nada que fazer lá na cidadezinha, lá no arraial Il dele. était considéré comme un rebelle. Jesus foi considerado como um rebelde. Alors l'auteur nous invite à sortir également. Então, e o autor nos diz a mesma coisa: saiamos, pois a ele fora do arraial. Alors le mot camp ici, E aqui a palavra arraial, en grec c'est parambole. em grego significa parabolo. Parambole, Parabolo c'est la forteresse, la prison. é como uma prisão. Et dans la pensée de l'auteur, E no pensamento do autor, la prison en question c'était le judaïsme antique. a prisão aqui é a religião judia, é pesada, né? O judaísmo antigo. Ok, donc le mélange de la loi de Moïse. Então, e a mistura da graça com a lei. Il leur dit sortez de là, Ele diz aqui, o autor: saiam daí, sortez de là saiam daí. et portez le propre de Christ. E peguem os seus pesos, né? Il les invite à sortir du système religieux. Então, ele está convidando esses cristãos judeus a saírem do sistema religioso Et pour suivre Christ. para eles seguirem a Jesus. Et il dit ici, E ele diz aqui: alors hors du camp. Le mot hors c'est exo en grec. saiamos, pois, né? Saiamos fora de. E esse fora de, a racina. Exo, donc c'est être banni à cause de la vérité. Então ele está dizendo para você sair e pegar o teu peso dentro dos seus ombros. Quand on sort du système, Quando a gente sai do sistema religioso, on est banni par les religieux. nós vamos ser expulsos pelos religiosos. On est traité de rebelles. Nós somos tratados de rebeldes. Et ce qui fait peur aux gens qui aiment la vérité mais qui ne veulent pas sortir. E o que dá medo para as pessoas que querem sair do sistema, mas que têm medo, Parce qu'ils vont être traités de tout le nom. porque eles vão ser chamadas, vão ser xingados de todos os nomes possíveis. Écoutez, Escutem, por favor. dans Hébreu, Na Epístola de au Hebreus, chapitre 5, nos capítulos 5, à partir du verset 11, no versículo on ne 11, va pas le lire, l'auteur leur dit, o autor diz: vous qui devez être des docteurs depuis longtemps, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. vous avez encore besoin du lait. Vocês então precisam ainda do leitinho, Parce que ces chrétiens, porque esses cristãos dessa época, liés à la loi, comme ils étaient attachés à la loi de como eles Moïse, estavam muito zelosos pela lei de Moisés, ils étaient restés enfants à vie. eles ficavam bebês na fé por muito tempo. Alors qu'ils devaient être des enseignants, des maîtres. Mas o autor diz: mas você tem que crescer, você tem que agora ser um líder. Alléluia. Amém? Paul dit, O apóstolo Paulo diz, dans Galates 4, em Gálatas 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, quando o herdeiro ele fica sempre bebezinho pequeno, il ne diffère en rien d'un esclave. ele vai ser sempre escravo de alguém. Alors qu'est-ce que la loi de Moïse? Então, o que é a lei de Moisés? Écoutez très bien. Por favor, escutem o que eu estou dizendo. Premièrement, c'était les sacrifices. Primeiramente, foi os sacrifícios na lei de Moisés. Donc ces chrétiens Então, esses cristãos, allaient encore au temple pour sacrifier. eles pensavam ainda que eles precisavam sacrificar um animal para eles serem purificados. Qu'est-ce que la loi de Moïse? O que é a lei de Moisés? Le temple. Templo. Ces chrétiens étaient encore liés au temple. Esses cristãos aqui, eles ainda estavam ligados ao edifício. Qu'est-ce que la loi de Moïse? O que é a lei de Moisés? L'observation du Shabbat. A observar, a respeitar o sábado. Ces chrétiens étaient encore liés. Esses cristãos, mesmo se eles tinham reencontrado Jesus, ainda eles estavam adorando o sábado. Qu'est-ce que la loi de Moïse? O que a lei de Moisés dizia também? Sous Moïse, dans le temple,
Quando Moisés, il y avait 288 chantres. no templo haviam 248 adoradores, enfim, pessoas que louvavam. Tous lévites. Todos levitas, claro. Personne d'autre n'avait le droit de chanter à part les lévites. E ninguém tinha o direito de cantar, de louvar, a não ser se você fosse levita. Voilà la loi de Moïse. Então, isso era que a lei de Moisés estipulava. Et ces chrétiens étaient encore liés à ces choses. E esses cristãos estavam ainda ligados, eles respeitavam ainda essas leis. On leur disait, Eles tinham ainda no pensamento, si vous ne payez pas la dîme, se você não paga o teu dízimo, vous serez maudits. você vai ser amaldiçoado. On leur disait, E as pessoas diziam para si eles, vous n'observez pas le Shabbat, se você não respeitar o sábado, vous serez maudits. você vai ser amaldiçoado. On leur disait, Então os líderes diziam para eles, Dieu était dans un bâtiment qu'on appelle le temple à Jérusalem. Deus só se encontra dentro de um edifício. Voilà comment ils étaient restés bébés spirituels. Então por isso que o autor tinha que falar de uma forma bem clara com ele, porque eles eram espiritualmente bebezinhos. Si vous lisez bien cette épître, E se vocês leem bem essa epístola, vous verrez que l'auteur vocês vão ver que o autor, fait une comparaison, ele faz uma comparação, un parallèle ele faz um paralelo entre la loi et la grâce. entre a lei e a graça. Il leur dit Ele diz que la première alliance que a primeira aliança, était charnelle. ela era carnal. Et cette alliance a vieilli. E essa aliança, ela envelheceu. Que Christ maintenant est l'agneau de Dieu. E que hoje Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. Il leur dit au chapitre 1er, E ele diz em Hebreus capítulo 1, Dieu nous a parlé par les prophètes avant. Deus falou com vocês através dos profetas antes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Mas hoje ele fala através do Filho dele. Alors, beaucoup n'avaient pas compris. Mas os cristãos não entendiam muita coisa. Et honnêtement, Honestamente, Meus irmãos, amigos. hoje, vous aimez la vérité? vocês amam a verdade, não é? Prenez vos Bibles et commençons à vérifier maintenant. Então vocês peguem agora suas Bíblias, nós vamos verificar tudo na palavra. Eh bien, vous allez voir E vocês vão ver que nous faisons la même chose que les chrétiens d'origine hébraïque. que nós fazemos a mesma coisa que esses cristãos que viviam Le mélange de la loi et de la grâce. naquele momento. Então, porque nós misturamos as leis de Moisés com a graça. Posez la question à beaucoup de gens qui fréquentent les églises. Se você perguntar para as pessoas que frequentam uma igreja, Depuis 5 à 10 ans, que estão lá durante, já vai fazer 10 anos, mais de 10 anos nessa igreja, demandez-leur quels sont leurs ministères. pergunta para ele, irmão, qual é o teu ministério? Demandez-leur s'ils savent qu'ils ont le droit de baptiser. Pergunta para ele, você sabe que você tem o direito de batizar alguém? Demandez-leur, mes amis, s'ils savent qu'ils ont le droit d'entonner des cantiques. Pergunta para ele se ele tem o direito, assim, você canta um dia, que você tem um canto no teu coração, você vai lá na frente e você canta? C'est grave. Irmão, é sério isso? É muito grave. Regardez, Olha, Moïse, c'était le temple. Moisés, o templo era muito importante para ele. Le Nouveau Testament, O Novo Testamento, le temple, c'est l'homme. o Novo Testamento, o templo é o homem. Mais pourtant, Mas, portanto, des milliers de pasteurs vários pastores, investissent des millions dans des briques. eles investem muito dinheiro em edifícios, em cimento. Chérie, nous allons peindre l'église. Chérie, nous allons peindre l'église. Querida, tu imagina, nós vamos perder essa igreja aí. On ne peint pas l'église. Irmãos, a gente não perde igreja nenhuma. Nous sommes l'église. Nós somos a igreja. On ne va pas à l'église. Ninguém vai à igreja. Nous sommes l'église. Nós somos a igreja. Ouh là là, tu es de quelle église? Regarde les questions qu'on nous pose. Tu es de quelle église? A primeira coisa que as pessoas vão falar você é de qual igreja? Você é evangélico? De qual igreja você é? Ah, moi je suis évangélique. Eu sou evangélico. Moi je suis pentecôtiste. Eu sou da igreja pentecostal. Moi je suis des assemblées de Dieu. Eu vou na igreja Assembleia de Deus.
vous ne trouverez aucune église qu'on appelle Assemblée de Dieu Baptiste et Pentecôtiste dans le Nouveau Testament. E você nunca vai encontrar no Novo Testamento a igreja da Assembleia de Deus, a igreja batista e pior a igreja da pentecostal. Jésus dit, Jesus disse: je bâtirai mon église. eu edificarei a minha igreja. Alléluia. Amém. Regardez, Moïse fait le Shabbat. Prestem atenção quando Moisés falava sobre o sábado, depois de Regardez chegar bien, ao sábado. des milliers de chrétiens chaque dimanche. E vocês vão ver que o sábado se transformou domingo para vários cristãos. Habillés bien comme il faut. Ele tem que ficar bem arrumado no domingo. Vous leur posez la question, vous allez où? Aí você chega e fala assim: ei, irmão, você vai aonde? On va voir Dieu. A gente vai lá louvar Deus, enfim, vamos lá ver o Senhor. Mais Dieu habite en vous depuis. Ué, mas Deus não mora em você? Il habite en vous. Ele não mora em você? Et nous prions Dieu beaucoup le dimanche matin ou le dimanche, c'est le jour. E várias pessoas só oram o Senhor, só oram no domingo pela manhã. La loi. A lei. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, mais où est l'église de Jésus-Christ de Nazareth? Acho que vocês um dia se perguntaram assim mesmo, mas aonde que é a igreja de Jesus de Nazaré? De Nazaré. Regardez nos églises. Olhem a igreja. Le dimanche, No domingo, on va dans le bâtiment. a gente entra no edifício. Ceux qui fument, arrêtent de fumer. Aqueles que fumam, olha, tem que parar de fumar, porque tem que ir para a Parce que igreja. Dieu est dans sa maison. Porque aqui é a casa de Deus. Alors nous avons quelqu'un qu'on appelle président du culte. E a gente tem sempre o presidente do culto. Lui, il a remplacé le Saint-Esprit. Ele substituiu o Espírito Santo. Il connaît tout son programme. Ele conhece todo o programa. Il prend le micro, Ele pega o microfone il dit aux frères et sœurs, e ele diz para os irmãos e as irmãs: bienvenue à la maison de Dieu. bem-vindos à casa do Senhor. Non, nous sommes, nous, la maison de Dieu. Irmãos, nós somos a casa do Senhor. Et puis après, il faut demander pardon à Dieu E depois, então, nós temos que pedir perdão para o Senhor. pour se purifier d'abord avant de Nós l'approcher. temos que nos purificar antes de tocá-lo. Alors il y en a qui vont demander pardon sans savoir pour quel péché. E o pior é que o povo pede perdão, mas para que pecado? Et puis après, il faut invoquer le sang de Jésus E depois a gente tem que invocar o sangue do Senhor, de Cristo, pour être purifié. para se purificar. Et puis par la suite, E depois il faut invoquer le Saint-Esprit. nós temos que invocar o Espírito Santo. On le cherche. A gente vai procurá-lo. Alors que ça fait 2000 ans qu'il est descendu. Faz 2000 anos que ele está na terra. Et que nous sommes déjà scellés du Saint-Esprit. E nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Alors bien sûr, il y a une sœur qui est beaucoup plus sensible que les autres qui va commencer à tituber. Ah, é claro que sempre vai ter uma irmã que é mais espiritual que a outra e ela vai começar a gritar, a chorar na sala, De l'Esprit est là. que o Espírito Santo está com ela. Et puis après, on chasse les démons. Depois a gente vai começar a expulsar os demônios. Et puis par la suite, E depois il y a le groupe de louanges. o grupo de louvor vai subir. Sans eux, on ne peut pas adorer sans ces A musiciens. igreja sem o grupo de louvor não pode louvar. Jamais. Nunca. Ils ont répété la veille. Eles treinaram no sábado. Ils ont écrit tous leurs chants. Eles já escreveram um programa, todos os cantos que eles vão cantar no domingo. Même les démons qui sont là, ils savent déjà, ils connaissent tout le programme. Até os demônios que estão na igreja, eles, eu sei o que eles vão cantar amanhã. Ils ont leurs feuilles. Então eles vêm com as folhinhas dele. Ça va durer 45 minutes à peu près la louange. Aí o louvor vai durar 45 minutos. On commence par Alléluia, Alléluia. E a gente vai começar a cantar Aleluia, Aleluia. Là, ça bouge un peu, c'est la louange. Então, quando a gente começa a dançar, esse é o louvor. Après, c'est l'adoration, chante doux. Então depois é a adoração. Então a gente tem que cantar bem devagarzinho. Et puis après, E depois, et s'il y en a un qui dit j'ai reçu un cantique, chut, e se por um acaso tem uma pessoa que recebeu um canto,
Não, você não faz parte do grupo de louvor. Tu n'es pas dans le groupe de louange. Você não faz parte do grupo de louvor, então você não tem o direito de cantar, não. Où est la liberté? Onde que está a liberdade? Alors, par la suite, c'est le pasteur. E claro, depois vem o pastor. Vous allez le reconnaître facilement. E vocês vão reconhecê-lo. Quando você entra numa igreja, você o reconhece sempre. En général, il a costume et cravate. E claro que ele sempre está com uma gravata, um terno. Il a fait une école théologique. E às vezes ele fez uma escola de teologia. Pour votre information, Mas só entre aspas aqui, entre nós, irmãos. la théologie a été créée par Socrate. A teologia foi criada por Sócrates. D'accord? Et puis, Ok? on lui a appris la gestuelle. E claro, o pastor ele aprendeu toda a fazer vários gestos. Ele tem uma técnica. On lui a appris la rhétorique. Então ele tem uma técnica retórica. Et puis, il vient avec le sermon. E depois ele vem e ele vai dar a palavra dele. Le sermon O sermão, n'est pas biblique. o pior que a palavra dele, o sermão não tem nada a ver com a palavra. Ça peut vous choquer. Pode chocar o que eu estou falando para vocês esta manhã. Prenons vos Bibles. Mas se vocês peguem a palavra Trouvez-moi un seul endroit e vocês vão ver é que em nenhum lugar da palavra où on a vu un pasteur faire un sermon. vocês vão ver um pastor pregando, fazendo um sermão, fazendo uma mensagem, dando uma mensagem. Avec sa feuille, Com a folhinha dele, claro. introduction, E na folhinha dele sempre vai ter introdução, sujet, o tema conclusion. e conclusão. Le sermon A mensagem, tire son origine du sophisme grec. essa mensagem, ela tem como inspiração o sofismo grego. D'accord? Ok? Mes amis, je suis prêt à toutes sortes de questions. Irmãos, a gente vai falar como amigos. Je vous en Vocês supplie. podem perguntar e me parar quando vocês quiserem. Jésus ne va pas revenir chercher les religieux. Irmãos, Jesus não vai vir buscar os religiosos. Vous avez été sermonnés pendant des années dans vos églises. Vocês talvez tenham o cérebro lavado do domingo pela manhã. Le sermon A mensagem do domingo, a fait du pasteur la bouche officielle de Dieu sur la a terre. mensagem do domingo da manhã, o culto, né, faz que o pastor, só ele tem a boca de Deus para falar com a igreja. Et les chrétiens, des grandes oreilles. E os cristãos que vêm, eles têm que abrir bem as orelhas para escutar o pastor falar da palavra. Le sermon a tué la liberté dans l'église. E esta palavra, entre aspas, ela matou a palavra de Deus. D'accord? Amém? Les sophistes Os sofistas, étaient des Grecs, des débatteurs. eles eram gregos, né, de origem grega, então eles gostavam muito do debate. Ils avaient mémorisé par cœur E eles aprendiam de cor les vers d'Homère. todas as lições que eles tinham que aprender. Et ils impressionnaient les gens à l'époque. E naquela época, quando as pessoas escutavam os sofistas, falavam: nossa, o cara é muito inteligente. Ce n'étaient pas des chrétiens. Eles não eram cristãos. Et c'est Aristote, E foi Aristóteles, un philosophe grec, um filósofo grego, qui donne à la rhétorique que dá a retórica, le discours en 3 points. o discurso em 3 pontos, como a gente disse. Le sujet, A l'introduction. introdução, o tema e a conclusão. Vérifiez dans la Bible. Se vocês verifiquem na palavra de Deus, Les prédications et les enseignements os ensinamentos e as mensagens, étaient sporadiques et impromptus. elas eram espontâneas. Elas nunca ficaram com introdução, tema e conclusão. Le Seigneur dit, O Senhor diz: quand vous serez devant les hommes, quando vocês estiverem diante dos ne vous homens, posez pas la question, e que você vai se perguntar: qu'est-ce qu'il faut dire? mas Senhor, o que eu vou dizer? Car le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ele Alors même, diz: o Espírito Santo de Deus falará através de vocês. où est le Saint-Esprit? E a gente pode se perguntar: mas então onde está o Espírito Santo? Nous l'avons chassé.
Irmãos, On l'a chassé de l'église. a gente expulsou da igreja. Et on l'a remplacé par une organisation humaine. E nós o substituímos por uma organização humana. Mes amis, Amigos, écoutez, escutem bem. je croyais faire partie de l'église de Yoshua. Eu pensava antes que eu fazia parte da igreja de Jeová. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux sur cette réalité. Até o dia em que Deus tirou a cegueira dos meus olhos e Ele começou a me ensinar a palavra dele. Parler de ces choses aux amis pasteurs. E eu comecei como inocentemente a falar, amigo pastor, olha o que Deus me deu. Des érudits, Os eruditos mesmo, des docteurs de la loi. de não, pessoas que conhecem a palavra de Deus, Ils ont dit, mais c'est la vérité ce que tu dis, c'est la parole. e eles dizem, é verdade o que você está falando, é a palavra de Deus. Alors, Então, prenons Matthieu. agora eu convido a igreja a pegar o livro, a abrir no livro de Mateus, Chapitre 16. no capítulo 16. Mateus 16. Nous lisons le verset 13 au verset 18. Do versículo 13 ao versículo 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. D'accord? Amém? On continue. Então a gente continua. 18. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurados é tu, Simão Barjonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Écoutez, frères et sœurs, Irmãos, escutem bem. le Seigneur pose la question aux disciples. Jesus Cristo pergunta para os discípulos: Qui suis-je? eu sou quem? Quem vocês pensam que eu sou? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? O que as pessoas dizem, pensam quem eu Il y a eu sou? plusieurs réponses. E há várias respostas. Mais Simon Pierre Mas Pedro, reçoit la révélation. ele teve a revelação. Tu es le Messie, Ele diz: Tu és o Cristo, le Fils de Dieu. o Filho do Deus vivo. Regardez ce que Jésus va nous Filho dire. de Deus vivo. Et moi, je te dis E Jesus responde: que tu es Pierre. Bem-aventurado és tu, Simão, pois também eu te digo que tu és Pedro. Mais avant cela, Mas antes disso, Jésus lui dit, ele diz a Pedro: tu es heureux, Bem-aventurado és tu, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, porque tu não revelou a carne e o sangue, mais mon Père. mas meu Pai. Pour votre information, Só por entre parênteses, l'Église est née a igreja nasceu, suite à la révélation que le Père a donnée à Pierre. ela nasceu porque Deus deu essa revelação a Pedro. C'est la révélation de Jésus-Christ É a revelação de Jesus Cristo qui donne naissance à l'Église. deu a revelação que deu ao nascimento da igreja. Donc l'Église n'est pas Église, E a igreja l'Église n'est pas l'Église não é a igreja, sans la révélation de la personne de Yoshua. nunca será uma igreja sem a revelação de Deus. Parce que c'est Jésus qui est le fondement de l'Église. Parce que c'est Jésus Que é Jesus qui en est le fondement. que é o fundamento da igreja. Pierre reçoit l'éclairage. Pedro recebeu a revelação de Deus. Tu es le Messie, Você é o Messias, c'est-à-dire le roi. quer dizer, o rei. Et tu es le Fils de Dieu. E você é o filho de Deus. Alléluia. Amém? C'est très important de le
le savoir. Irmãos, é muito importante de saber essa revelação, de entender essa revelação. L'Église n'est pas née A igreja não nasceu parce que Pierre a fait une formation théologique. porque Pedro fez uma escola de teologia. L'Église n'est pas née A igreja não nasceu parce que Pierre était à l'université biblique aux États-Unis Pedro foi fazer uma universidade bíblica lá nos Estados Unidos, et qu'il a reçu un grand diplôme em que ele recebeu um diploma muito importante, ordonné par les hommes. que foi esses diplomas que são dados pelos homens. Non. Não, irmão, não. C'est parce que la Bible dit. Não é o que a palavra diz. Et Jésus lui dit E Jesus diz, que tu es Pierre, ele diz, tu és Pedro, Petros en grec, Petros em grego, un caillou, un petit caillou. uma pedrinha. Mes amis, Irmãos, la première vérité concernant l'Église, a primeira verdade com relação à igreja c'est que l'Église est composée de pierres vivantes. é que a igreja ela é composta de várias pedrinhas vivas. L'Église n'a rien à voir avec des briques. A igreja não tem nada a ver com os tijolos de um edifício. Regardez les millions d'argent qui sont investis dans des briques. Vocês têm a consciência de quantos milhões de reais são investidos em tijolos? Parce qu'on est formaté par la religion. Porque isso tudo é como se o nosso cérebro foi lavado. Vous me direz, mais oui, mes frères, il faut des bâtiments pour prier. Mas vocês podem dizer, mas irmão, mas então a gente precisa de um edifício para orar, para irmos lá para orar? Je vous dirai ceci. E eu vou responder a você. Vous aimez la vérité? Se você ama a verdade, Vous aimez la vérité? se você ama a verdade, Vérifiez. mas vai verificar. Vous verrez que toutes les églises bibliques étaient des églises de maison. Se você verificar na palavra, você verá que todas as igrejas dos primeiros cristãos eram células de casa. Vous pouvez bien noter vos questions pour les poser tout à l'heure. Irmão, vocês podem colocar no papel aí uma pergunta, tudo, porque depois nós vamos nos questionar. E eu também vou questionar a igreja. Toutes les églises dans le Nouveau Testament, Irmãos, todas as igrejas no Novo c'était des églises Testamento dans les maisons. eram igrejas que eram, as reuniões eram feitas dentro de casa. Alors, à quel moment on a commencé à construire des bâtiments? Mas então vocês podem perguntar, mas então quando é que foi construída essa história de ter um edifício para ir à igreja? Lorsque le dernier apôtre va mourir, Jean, Quando o último apóstolo, o apóstolo João, morreu, il y a eu beaucoup de philosophes grecs há vários filósofos gregos qui ont adhéré au christianisme. que eles aderiram ao cristianismo. Et il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui sont rentrées dans le E christianisme. dessa forma as falsas doutrinas entraram no cristianismo. Et par la suite, Constantin va convoquer le concile de Nicée en 325. E Constantino vai então fazer ao conselho de Niceia. Et c'est lui qui va être le père ou le premier à construire des bâtiments qu'on appelle église. É ele, Constantino, o primeiro homem que vai construir um edifício e dizer, aqui é a igreja e é aqui que nós temos que nos reunir. Et il les construisait sur les ossements des chrétiens morts. E o pior ainda, irmãos, é que eles construíam essas igrejas, mas embaixo, então no sótão, há muitos crentes que foram mortos. Porque eles eram perseguidos, então eles morriam embaixo no sótão dessas casas. Ces bâtiments étaient considérés comme sacrés. E esses edifícios eram vistos como edifícios sagrados. Je veux que vous sachiez Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu estou falando. le plan de Dieu, c'est l'homme. O plano de Deus é o homem. Dieu investit dans l'homme. Deus investe no homem. Alléluia. Amém? Que c'est les hommes qui vont partir à l'enlèvement. São os homens que vão subir, que serão arrebatados. Les bâtiments seront détruits. Todos os edifícios serão destruídos. Et c'est terrible de voir combien de chrétiens sont négligés par des apôtres aujourd'hui, des prophètes. E é triste de ver que quantos cristãos eles são enganados por, entre aspas, apóstolos, profetas. Pierre dit, Olha o que Pedro diz. et vous-même comme des pierres vivantes, E nós mesmos como pedrinhas vivas, bâtissez-vous ele diz, nós vamos nos edificar uns aos outros. pour former une maison spirituelle. Para que nós possamos criar uma casa espiritual. Il ne parle pas d'une maison physique. Irmãos, ele nunca falou
de um edifício físico. Satan est venu avec la contrefaçon. E aí é que Satanás entrou para fazer para colocar as falsas doutrinas. Il nous propose des maisons physiques. E ele diz: não, construam edifícios. Les maisons physiques, c'était le temple sous la loi, sous Moïse. Irmãos, na época da lei, então o edifício físico era o templo. Jésus dit à la femme samaritaine, Mas Jesus disse à mulher samaritana: l'heure vient, elle est venue. e a hora chegou, L'heure vient, elle est venue, e a hora chegou, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en e os vérité. verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ce n'est plus à la montagne de Samarie ou à Jérusalem dans le temple. Não é mais na montanha, não sei da onde, lá num outro lugar. Vous allez aux États-Unis, Se você vai aos Estados vous Unidos, allez voir des grandes cathédrales. vocês vão ver as grandes catedrais. Et les hommes pensent E os homens pensam que Dieu est honoré. que Deus, como eles honram a Deus com esse edifício. On a l'impression que Dieu est américain. E às vezes a gente pensa que Deus é americano. Não é verdade? On va aux États-Unis, A gente vai aos Estados Unidos, on copie tout ce qu'il y a là-bas. aí ele fala, vou copiar tudo quando eu voltar ao Brasil. Et on amène ça au Brésil, Eu vou copiar tudo isso no Brasil. en France, Na França, en Afrique. na África. C'est comme si Dieu était, mes amis, vivait en Californie. É como se você quisesse ver Deus, vai lá para Califórnia. Ele só está lá, ele mora lá na Califórnia. Dieu n'est pas américain. Deus não é americano. Nous devons revenir à la parole, frère. Irmãos, a gente tem que verificar o que a palavra diz. Combien de chrétiens dans nos églises Quantos cristãos nas vossas igrejas qui ont des ministères, que têm ministérios, qui sont apôtres, prophètes, docteurs, são évangélistes, apóstolos, profetas, evangelistas, qui doivent être formés que têm que ser formados, et envoyés en mission que devem ser enviados em missões, avec la vision des bâtiments? mas com a visão do edifício, On enferme tous ces gens et ils sont morts. e a gente coloca todo esse povo dentro desse edifício e a gente vai asfixiá-los, nós vamos assassiná-los. On n'a pas reçu la mission Nós não recebemos a missão d'enfermer les gens dans les bâtiments. de matar ninguém dentro de um edifício. On a reçu la mission de former les gens Nós recebemos a missão de formar as pessoas dans les maisons où l'on fait la communion. dentro das casas onde a gente pode ter comunhão, por exemplo. Et les gens se forment E as pessoas se formam, comme des pierres vivantes. como elas se transformam em Et pedras on vivas, leur enseigne e nós ensinamos qu'ils sont tous acteurs, que todos são atores, qu'ils sont tous ministres de Dieu, que todos são ministros de qu'ils Deus, sont tous appelés de Dieu, que todos são chamados de Deus. qu'ils doivent chercher à savoir quel ministère Dieu les a E établis. você tem que saber qual é o ministério que Deus te chamou. Parce qu'ils sont tous appelés à se construire les uns les autres. Porque todos nós somos chamados a nos construir e a comunicar uns aos outros. Que les réunions d'église E que as reuniões de igreja ne sont pas organisées não são organizadas pour que le pasteur soit vu. para que somente o pastor seja visto. Mais les réunions d'église, Mas as reuniões de igreja, organisées elas são organizadas d'abord pour adorer Dieu. primeiramente para adorar a Deus Deuxièmement, e, em segundo lugar, c'est pour se construire mutuellement para se construir uns aos outros avec les dons de l'esprit, com os dons do Espírito, avec la connaissance de la parole que com chacun o doit avoir. conhecimento da palavra de Deus que cada um tem que ter. Où sont ces pierres vivantes? Onde estão essas pedras vivas? Elles sont devenues des briques, Elas foram transformadas em tijolos des religieux. e religiosos. Ils vont toujours pour consommer, consommer, consommer. Eles vão só para consumir, para consumir, para consumir. Mais quand est-ce que tu vas donner aux autres? Mas então, irmão, quando é que você vai dar? Quando é que você vai dar do teu alimento para o teu irmão? Alléluia. Amém? Question. Interessante aí que hoje a igreja tem o costume de trabalhar mais com os tijolos, né? Faz a sua edificação, Aujourd'hui, l'Église a pris l'habitude de travailler avec les briques. todos os tijolos iguaizinhos, quadradinhos, direitinho. Tous les briques sont pareils, donc tout carré, tout ça. E a instituição em si quer fazer também das pedras vivas, quadradinhas, certinhas. Et on a l'impression que l'Église a aussi pour but de transformer les pierres vivantes de la même façon, comme les briques. A igreja não tem facilidade de entender o que é pedra viva. L'Église n'a pas encore compris ce qu'est la pierre vivante. Eu sou mais gordinho, Moi, je suis un peu gros. o outro é mais baixinho. Ah, lui, il est plus petit. Pensa assim,
Un pense comme ça, l'autre pense comme ça. E Deus vem e lapida tudo e que nós vamos conseguir encaixar como pedras vivas com características diferentes e montando esse edifício do Senhor. Glória, E repete outra a coisa mesma que eu queria perguntar, assim, Então a minha questão é, diz aí de que Pedro recebeu por revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. tu es le Christ, le Fils de Dieu. E Roma interpreta um pouquinho mais à frente que tu és Pedro, sobre esta rocha edificaria a igreja. Et Rome, Ricardo, Roma. a igreja católica, l'Église catholique comprend autre chose. interpreta que tu és Pedro e sobre essa rocha edificaria. Tu es Pierre, donc sur ce rocher, j'édifierai mon église. Eu não entendo, embora a igreja católica entenda Pedro, primeiro bispo, primeiro papa, Et pour les catholiques, donc Pierre est le premier Tem ali a bishop, base, le premier né? pape. e a igreja católica tem início, né, pós-Constantino, e não lá em Pedro, mas o que é a interpretação que eu gostaria de perguntar para ele, que eu interpreto que essa rocha que o versículo diz, está referindo ao que Pedro diz, não à figura de Pedro. Eu pergunto isso, se ele entende assim também. Tu ne le construiras pas avec des pierres taillées, Você não vai construir esse altar com pedras lapidadas, avec des ciseaux, parce que tu vas les profaner, ces pierres. porque se você não vai cortá-las, porque se você faz isso você vai sujá-las. Il fallait que Moïse construise cet autel avec des pierres qu'il a trouvées dans la nature, qu'il avait trouvées dans la nature. Deus disse para Moisés, você vai construir esse altar somente com as pedras que você encontrar na natureza. Ça veut dire que les pierres vivantes avec lesquelles le Seigneur bâtit l'église Isso quer dizer sont façonnées par sa main divine. Isso quer dizer que as pedras que nós somos, elas devem ser naturais, quer dizer, somente erguidas e lapidadas por Deus. Et la qualité, les caractéristiques d'une pierre, E a característica de uma pedra c'est la stabilité. é a estabilidade. D'accord? Donc Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes stables. Deus quer homens e mulheres estáveis. Quand il y a le péché, on lui dit non. Que quando você estiver diante do pecado, você vai dizer não ao pecado. On doit refuser la compromission. Nós temos que dizer não ao compromisso. On doit savoir ce que l'on veut. A gente tem que saber o que nós queremos, o que você quer. Quand le vent souffle, on est stable. E quando o vento sopra, você está estável. Babylone, Babilônia, d'après Genèse 11, c'est des briques. e quando, de acordo com Gênesis, Babilônia são as pedras moldadas pelo homem, vamos dizer. D'accord? Maintenant, Mas se hoje, la deuxième vérité, então a segunda verdade dessa palavra, sur ce roc, ele diz sobre esta rocha, roc comme Petra en grec, né, que Petra em grego un grand rocher. é uma grande rocha. D'accord? La première pierre, c'est Petros, A primeira pedra que a gente fala é Petros, qui n'a rien à voir avec le prénom de Pierre. que não tem nada a ver com o nome de Pedro, Parce que l'église n'est pas composée avec toutes les personnes qui s'appellent Pierre. porque a igreja não vai só ser edificada por pessoas que se chamam Pedro. D'accord? L'accent était mis sur la nature, la qualité. O que você tem que entender é que o Deus queria Deus quer que a gente tenha como mentalidade as pedras naturais, que não são talhadas por homem. Et la deuxième vérité, c'est le fondement de l'église, c'est Petra, c'est Yoshua, c'est Jésus-Christ. E o segundo fundamento é que a igreja é fundada por Petrais, então a rocha. Quem é a rocha? Jesus, Jeová. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Paulo diz, eu tenho que edificar então o fundamento das igrejas, das missões, na palavra de Deus, C'est nessa pedra. Jésus-Christ. Jesus Cristo, nesse rochedo, na rocha viva que é Jesus. C'est vrai que le catholicisme romain É verdade que a igreja católica, dit que le fondement de l'église, c'est la papauté, Pierre et les papes. ela pensa que o fundamento da igreja é Pedro e os papas. Vous allez enlever le pape, Se você tira o papa, l'église romaine s'écroule. a igreja católica vai cair. Parce que le pape est effectivement le fondement de l'église romaine. Porque é verdade que
Papa é o fundamento da Igreja Católica. Mais attention, il n'y a pas que les catholiques. Mas, irmão, não é só os católicos que pensam assim. Vous prenez les pentecôtistes, Se você pega os pentecostistas, prenez les baptistes, se você toma como exemplo os batistas, dans leurs églises locales. nas igrejas deles locais, Enlevez le pasteur. tira para você ver o pastor. Vous allez voir que ces chrétiens convertis depuis 10 ans ne sauront pas quoi faire. Você vai ver que várias pessoas que são convertidas já há 10 anos, se ela não vê o pastor lá, elas vão cair. Il va y avoir le désordre. Vai ter a desordem dentro da igreja. Alors vous comprenez comment beaucoup d'églises sont malades. Então o senhor entende que como o estado da igreja, que ela está doente. Parce que le pasteur est devenu le fondement de l'église locale. O pastor se transformou no fundamento da igreja local. Et il y en a qui vont tout faire pour mettre aussi leur femme à côté. E claro que a gente tem que... Cada pastor ele vai trazer a mulher dele de lado. Et l'église est devenue, mes amis, une entreprise familiale. E a igreja se transforma como uma empresa de família. Papa et maman. Papai, mamãe. Alléluia. Amém? C'est grave. É sério isso que eu estou falando para Et on a vocês? copié ça où? Aux États-Unis. E onde que a gente aprendeu isso? Nos Estados Unidos. Donc, vous enlevez le pasteur, Então, você tira o pastor, tout s'écroule. a igreja vai cair. Et la deuxième vérité quant à l'église, c'est-à-dire le fondement de l'église de Christ, E a segunda verdade desse ensinamento, né, que falamos de Cristo, est de plus en plus, comment dire, méconnue é de mais e mais, infelizmente, que não é conhecida par des milliers de croyants. por vários cristãos. Si Christ est le fondement de nos églises, Se Cristo é o fundamento da igreja, donc forcément, on reviendrait à la parole. então toda essa igreja aí, que tem por fundamento Jesus, ela vai pegar só essa palavra. On ne peut pas dire que Christ est le fondement de ma vie, de l'église, si on ne revient pas à la parole. Eu não posso dizer que Cristo é o pastor da minha igreja ou o pastor da minha vida se eu não vivo e se eu não prego esta palavra. C'est pas compatible. Não tem nexo. Ok. Donc c'était aussi pour le filmage. Donc la parole c'est quoi? O que a palavra diz? J'aime bien ce frère parce que je sens qu'il va aller à contre-vent. Eu estou gostando que o irmão está acordado. Amém, amém. Está acordado. La parole c'est quoi? O que a palavra diz? Les apôtres, Que os apóstolos, les prophètes, os les profetas, docteurs, os doutores, les évangélistes os evangelistas sont des simples frères. são irmãos como você e eu. C'est ce que la parole nous dit. É o que a palavra está dizendo. La parole dit quoi? O que a palavra diz? Que chacun donne comme il a reçu en son cœur, Que cada um dê aquilo que ele recebeu sans no coração tristesse ni dele, contrainte. sem ser obrigado. Que la dîme c'était la loi. Que o dízimo era na época da lei. Voilà le fondement de l'église, la parole. Então, irmão, isso é ensinamento da palavra. Que n'importe quel chrétien peut entonner un cantique. Que se tem um irmão aqui agora que quer cantar, que ele cante. Voilà le fondement de l'église, Isso é o fundamento da igreja. la parole de Dieu. A palavra de Deus. Alléluia. Amém? Un exemple. Por exemplo, Enlever le pasteur pendant 3 mois. vamos tirar o pastor da igreja durante 3 meses. C'est le bazar à l'église. Vai ser aquela bagunça total na igreja. Vous enlevez le conducteur de louange. Se vocês tiram o líder do louvor, C'est le bazar. o povo fala, ele não está aí, não dá para cantar mais. É a bagunça total. 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 Donc, Christ n'est plus tellement le fondement de nos églises. Então, isso quer dizer que Cristo não é o fundamento hoje de várias igrejas. La plupart d'entre vous et moi, E muitos, talvez aqui no nosso meio, nous sommes nés dans la religion. nós nascemos na religião. Nous y avons grandi. Várias pessoas, talvez aqui no nosso meio, cresceram na religião. Et la plupart des modèles que nous avons des ministères sont les Américains. Waouh, Benny E a maioria dos nossos ídolos são os americanos. Uau, Ben Hinn! Waouh, Crefeld Dollar. Uau, Kraft Dollar! Oh là là. Olha lá! Vous enlevez tout ça. Se
Se vocês tiram esse Tudo s'écroule. processo, acabou o movimento evangélico. Regardez comment ces musiciens chrétiens sont devenus des stars. Vocês perceberam que, por exemplo, esses cantores se transformaram em estrelas internacionais? Un adorateur, c'est quelqu'un qui s'oublie, qui s'efface. É tudo o contrário que a palavra diz. O adorador, ele se humilha, ele se humilha diante de Deus. Alors où est l'église? Mas então onde está a igreja? La plupart sont dans la religion. A maioria delas estão na religião. Et avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Com Deus, irmão, não tem mistura. Est-ce que vous savez que Jésus n'est plus tellement prêché? Acho que vocês sabiam que nas igrejas não pregam mais Jesus Cristo. Combien parmi les chrétiens connaissent-ils réellement Jésus? Quantos cristãos conhecem realmente a vida de Jesus? Très peu. Poucos. L'évangile qui est prêché, c'est la prospérité. O evangelho que é pregado é o evangelho da prosperidade. Viens Jésus, Vem para Jesus. tu auras une belle voiture, Você vai ter um carro muito bonito. tu auras le mariage, Você vai se tu casar. auras une belle maison. Você vai ter uma casa muito bonita. Viens Jésus, Se você vem para Jesus, tu vas être élevé. você vai ser elevado. Mais combien savent-ils que s'ils viennent à Jésus, ils risquent d'être égorgés? Quantos sabem que se eles vêm para Jesus, eles vão ser decapitados, Rejetés, rejeitados, incompris. que não serão compreendidos? Où est la croix? Onde está a cruz? Pregação da cruz. Paul dit, O apóstolo Paulo diz: je ne veux rien savoir parmi vous eu não quero saber que tenha no meio de que Cristo. nós Cristo. et Christ est crucifié. Cristo é crucificado. Quer dizer, eu quero que vocês preguem no meio de vocês que Cristo foi crucificado. Et regardez le Jésus qu'on vous prêche aujourd'hui. E vocês vão ver qual Jesus que é pregado hoje. Un Jésus qui est mort à la croix pour que toi tu sois riche. Um Jesus que foi morto na cruz para que você fique rico. Pierre avait l'onction. Pedro teve a unção. Mais il pouvait dire, je n'ai ni argent ni or. Mas ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata. Paul dit, Paulo diz: je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. eu sei viver tanto na riqueza, mas também na miséria. On a changé le fondement de l'église d'aujourd'hui. Nós mudamos tudo, nós transformamos todo o fundamento da igreja. On l'a remplacé par l'évangile de la prospérité. Essa palavra foi substituída ao evangelho da prosperidade, Par la religion. pela religião, Par l'homme. pelo homem, L'homme de Dieu. pelo homem de Deus, L'homme de Dieu. o homem de Deus, L'apôtre des nations. o apóstolo das nações, Le révérend pasteur. o reverendo pastor. L'homme a pris la place de Jésus dans l'église. O homem tomou o lugar de Jesus dentro das Et igrejas. c'est ce qui nous ronge, ce qui nous tue. E é isso que nos mata, que está matando o povo. Voilà pourquoi, frère, Por isso, irmãos, Dieu pleure. Deus ele chora, Dieu souffre. ele sofre com isso. La jeunesse, A juventude, pour la gagner au Seigneur, para nós ganharmos os jovens, on lui propose les choses du monde, le rap, par a exemple. gente propõe a mesma coisa que o mundo propõe, o rap, o hip hop. Mais ma Bible me dit Mas a minha palavra diz que seul le Saint-Esprit peut convaincre du péché. que somente o Espírito Santo pode convencer do pecado. Il n'y a pas d'autre méthode que le Saint-Esprit pour gagner la jeunesse. Não há outro método para ganhar os jovens. Não há métodos. Et si on ne leur dit pas que s'ils meurent dans le péché, ils vont en enfer, Se você não prega para eles que se eles vivem no pecado, que eles vão direto para o inferno, ils vont tout droit en enfer. eles vão para o inferno mesmo. On ne parle plus de l'enfer. E nas igrejas não se fala mais do On inferno. ne parle plus du jugement dernier. A gente não fala mais do julgamento eterno. On ne parle plus de la justice de Dieu. Não se fala mais da justiça de Deus. On a changé le fondement de l'église. Nós mudamos o fundamento da igreja. La religion, A religião, les dénominations, as les denominações, fédérations, as federações, le pasteur. o pastor. Dieu appelle cette génération à la repentance. Deus está chamando essa geração para o Parce arrependimento. qu'elle est perverse et corrompue.
Porque há muita corrupção. Beaucoup de pasteurs sont devenus des mendiants. Muitos pastores eles se transformam mesmo em como de mendigos Ils couchent avec les femmes d'autrui. que têm relações sexuais com pessoas de dentro da igreja. Ils divorcent, se remarient. Eles fazem, mas eu posso divorciar e depois eu posso casar com uma outra irmã. On ne devient pas pasteur parce qu'on a fait la théologie. Irmão, você não é pastor porque você fez a escola de teologia. On a changé l'image de l'église. Essa doutrina muda completamente a imagem da igreja. Où sont les pierres vivantes Onde estão as pedras vivas? qui ont la vie de Dieu en eux? Que tem a vida de Deus neles. La sanctification. Que vivem numa vida de La santidade. crainte de Dieu. Que tem um temor de Deus. La haine du mal. Que eles têm raiva do pecado. Où sont ces pierres vivantes Onde estão essas pedras vivas? que Jésus va revenir chercher? Que Jesus vai voltar a buscar essas pedras vivas. Où est le fondement de l'église? Onde está o fundamento da Le igreja? fondement de nos mariages? O fundamento do casamento. Le fondement de nos ministères? O fundamento do La ministério. personne de Joshua. A pessoa de Jeová. Qui est Jésus de Nazareth? Quem é Jesus de Nazaré? En tant que pierre vivante, Como pedra viva. qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? En tant que pain de vie, Como pão de vida. qu'est-ce que cela veut O dire? que isso quer dizer? En tant qu'agneau de Dieu, Como cordeiro de Deus. qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? En tant que lion de Judas, Como o cordeiro de Jeová, o leão de Jeová. qu'est-ce que cela veut dire? Leão de Judá. O que isso quer dizer? Melchisedec, Melquisedeque. ça veut dire quoi? O que isso quer dizer? Où est la personne de Joshua? Onde está a pessoa de Jeová? Jésus-Christ de Nazareth. Jesus de Nazaré. Combien de chrétiens sont-ils amoureux de lui? Quantos crentes, quantos cristãos hoje estão apaixonados por Jesus? Nous sommes fiancés à Jésus. Irmãos, nós somos noivo de Cristo, a noiva de Cristo. Mais dans nos églises, on parle plus de bâtiments, plus de l'argent. Mas nos edifícios se fala mais de dinheiro, de outra coisa. Et très peu de Jésus. Pouquinho assim de Jesus. Mais pourtant, l'église n'existe pas sans Jésus. Mas, irmãos, a igreja não existe sem Jesus. Il n'y a pas d'autre ministère que le ministère de Jésus. Não tem outro ministério para ensinar, para nos ensinar a não ser o ministério de Jesus. De toute la Bible, De toda a Bíblia, on voit la personne de Jésus de Nazareth. nós vamos ver a pessoa de Jesus de Dans Nazaré. Genèse 1, Em Gênesis 1, il est la lumière qui était là, la ele é lumière. a luz que dá a luz para nós. La lumière qui est venue éclairer les ténèbres. A luz que vem clarear as trevas. Et Jean le confirme. E as pessoas vão Au confirmar. commencement était la parole. No início no começo ele era a palavra. Et la parole était avec Dieu. E a palavra estava com Deus. Et la parole était Dieu. E a palavra era Deus. En elle était la vie. E nela estava a vida. Et la vie était la lumière. E a vida é a luz. On voit Jésus partout. Nós vemos Jesus por todo lugar da palavra. Mais où est-il aujourd'hui? Mas onde é que ele está hoje? Où est-il? Onde? On est fiers d'être baptistes. A gente é bem orgulhoso. Eu sou batista. Fiers d'être membre de l'église Assemblée de Dieu. Eu sou membro da igreja da Assembleia de Deus. On est fiers d'être proche d'un pasteur. Eu sou amigo, eu tenho amigos só pastores. Combien connaissent-ils Jésus? Quantos conhecem Jesus? Quantos são amigos de Jesus? Est-ce que vous pouvez montrer aux gens le passé de Jésus avant qu'il ne vienne sur terre? Est-ce que você pode explicar para alguém o passado, a vida de Jesus, antes que ele viesse Prouver pela aux terra? gens qu'il a existé avant de venir sur terre. Est-ce que você pode provar para as pessoas quem é Jesus, que ele veio realmente na terra, Le que ele plan vai parfait. voltar? Je vous parlerai de lui cet après-midi ou demain, je ne sais pas. E nós vamos falar disso talvez essa tarde ou então na próxima vez. Le fondement. O fundamento. Nous sommes prêts à tuer Nós estamos prontos a matar avec la langue com a língua des gens qui viennent nous prêcher la vérité. que pessoas que vêm nos ensinar a verdade. Parce qu'on est tellement religieux. Porque a gente é tão religioso. Formaté par notre religion. Eles lavaram nosso cérebro. A religião lavou nosso cérebro.
Vous savez pourquoi les églises sont malades? Você sabe por que as igrejas estão doentes? Parce que Jésus est de nouveau voilé. Porque Jesus, de novo, ele está como se fosse, ele estivesse com um véu. On est voilé. E nós também, várias pessoas têm um véu na frente Paul delas. dit, E Paulo diz, lorsqu'on lit Moïse, quando você lê Moisés, un voile est jeté sur leur visage. tem um véu acima na frente do teu rosto. Un Dieu si grand, Um Deus tão grande, si puissant, tão poderoso, on ne le voit même plus mas ninguém vê esse dans nos réunions d'église. nas reuniões de hoje nas igrejas. Les gens viennent impudiques. As pessoas vêm assim, dentro do pecado, elas vêm normalmente no pecado. Ils ne sont même pas dérangés par la présence de Dieu parce qu'il n'y a plus tellement de présence. E elas não estão, elas vêm dentro da igreja, talvez eles não vão ser, como se eles não vão ser picados, constrangidos, porque Deus não está dentro da igreja. La troisième vérité, E a terceira verdade, je bâtirai. ele diz, eu edificarei. Ce ne sont pas les hommes qui bâtissent l'église, Não são os homens que edificam uma igreja, c'est Jésus qui l'a bâti. é Jesus que vai edificá-la. Je bâtirai. Eu edificarei. Vous allez prendre des maçons païens, Vocês vão pegar os pedreiros que estão no mundo, des architectes païens, os arquitetos que pagãos, et ils viennent construire des bâtiments qu'on appelle l'église. e eles que vêm construir as igrejas, que a gente chama hoje Igreja de Deus. C'est dans quelle Bible? Isso não é bíblico, irmão. Mes amis, Amigos, que Dieu nous aide. que Deus nos ajude. Jésus bâtit son église avec des pierres vivantes. Jesus edifica a sua igreja com pedras vivas. Il les touche, Ele toca, il les sort du péché, ele tira do pecado, il les sort du monde, ele tira do mundo, il les sort de la religion, ele tira da religião. il les taille E ele vai como lapidá-la, comme un architecte, como um arquiteto, comme un potier. como um arquiteto. Il les façonne E ele vai modelá-la. et il les intègre dans son corps E ele vai integrá-la, essa pedra viva, dentro do corpo dele, par le baptême du Saint-Esprit. através do batismo do Espírito Santo. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Est-ce qu'on peut le lire? Nós podemos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Les pentecôtistes viennent, Os pentecostistas vêm, ils disent chegam. que si tu ne parles pas en langue, Eles dizem, se você não fala em língua, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. então você não é batizado no Espírito Santo. C'est pas ce que ma Bible me dit. Não é o que a palavra está dizendo. Le baptême de l'Esprit, O batismo do Espírito c'est pour t'intégrer dans le corps de Christ. é para que você seja integrado, né? Para que você se integre no corpo de Cristo. Que tu parles en langue ou pas. Que você fale em língua ou não. Car le parler en langue n'est qu'un don comme un autre. Porque o falar em língua é um dom como outro dom. C'est Jésus qui établit, qui place les pierres. É Jesus que vai colocar todas as pedras vivas. É Ele que escolhe, é Ele que transforma, é Ele que lapida. Et aujourd'hui, on va voir des hommes, E hoje a gente vê os homens, des bishops, os bispos, des grands hommes de Dieu, soi-disant, que são vistos como grandes homens pour de qu'ils nous Deus, établissent dans le ministère. porque é ele, bispo, que vai falar, eu quero assim, você vai para tal ministério. Je bâtirai. Ele diz, eu edificarei. Et la quatrième vérité, E a quarta verdade, mon église. minha igreja.
elle est la propriété de Dieu. A igreja é propriedade de Deus. Et regardez beaucoup les pasteurs aujourd'hui qui disent, E você vai ver hoje de quantos pastores dizem: ici c'est mon église. aqui é a minha igreja. Celui qui n'est pas d'accord, qui sorte. Aquele que não está de acordo comigo, a porta aberta. C'est mon ministère. É meu ministério. C'est ma vision. É minha visão. Mais la Bible dit Mas a Bíblia diz que l'église appartient à Jésus. que a igreja pertence a Jesus. Tu n'appartiens pas à une organisation religieuse. Você não pertence a nenhuma organização religiosa. 1 Corinthiens, 1 Coríntios, chapitre 6, capítulo 6, verset 15. versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazê-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Si un pasteur Se um pastor, prend toute une église ele toma toda uma igreja et la fait rentrer dans une fédération, e ele faz que essa igreja entre dentro de uma federação, c'est la prostitution. isso se chama prostituição. Vous êtes les membres du corps de Christ. Vocês são membros do corpo de Cristo. Donc on doit demander votre avis à chaque fois. Então, a cada vez que o teu pastor faz alguma coisa, ele tem que pedir a tua autoridade também. Parce que vous n'appartenez pas à un pasteur. Porque você não pertence a um pastor. Vous appartenez à Dieu. Você pertence a Cristo, a Deus. Alléluia. Amém? On ne peut pas vous intégrer dans un corps O pastor não pode tomar a decisão de te integrar dentro de um corpo sans votre avis. sem te perguntar se você quer ou não. Même Jésus, Porque mesmo Jesus, pour vous intégrer dans son corps, para te entregar, para te colocar dentro do corpo dele, il a demandé ton avis. ele vai pedir a tua opinião. Les fédérations As federações, pastorales, as pastorais, la prostitution. tudo isso é prostituição. Mon église. Deus diz, a minha igreja. Elle n'est pas baptiste. A igreja de Deus não é batista, Elle n'est pas pentecôtiste. ela não é pentecostista, Elle n'est pas dénominationnelle. ela não tem denominação pentecostal. C'est des églises de saints. Église de ville. São as igrejas do santo. Église de Thyatire. São as igrejas, por exemplo, de Tiatira, Église d'Éphèse. igreja de Efésios, Église de Thessalonique. igreja dos Tessalonicianos, Comme la parole le dit. Tessalônicos. Alléluia. Amém. La simplicité. A simplicidade de Deus. C'est ce que ma Bible me dit. É isso que a Bíblia diz. Alors, vous vous rendez compte? Então vocês estão se dando conta, À partir de la mort de l'apôtre Jean, a partir do momento que o apóstolo João morreu, avec les différents conciles, e os Ecumênico. vários concílios econômicos que vieram depois da morte de João, les pères de l'Église os pais da igreja et les évêques catholiques e os bispos ont católicos, introduit dans le christianisme des eles doctrines étrangères. introduziram dentro do cristianismo doutrinas que não são bíblicas. Au concile de Nicée, Por exemplo, no concílio de Niceia, ils ont voté les lois eles votaram algumas leis en 325. em 325. Il y a eu un conflit entre Athanase et Arius. E houve um conflito entre Atanásio e Arius. C'était deux évêques. Eram dois bispos. Et Constantin va les convoquer. E Constantino vai convocá-los. Il y a eu plus de 315 évêques. E tinha mais ou menos 315 bispos também reunidos. Ils vont interdire Eles vão proibir le repas du Seigneur. a ceia do Senhor. Ils l'ont remplacé par l'hostie. E eles vão substituir a ceia do Senhor pela hóstia. L'hostie, elle est ronde. A hóstia ela é redondinha, né?
c'est la représentation du dieu soleil égyptien. E isso é a representação do Deus Sol, Le dieu Mitra. o Deus Mitra. Et les protestants, les évangéliques, E os protestantes, os evangélicos, ont fait quoi? La même chose. eles fizeram a mesma coisa. Le petit bout de pain avec un petit verre de jus. Um pedacinho de pão e um copinho de vinho. On dit c'est ça le corps du Christ. Eles dizem, isso aqui é o corpo de Le Cristo. repas du Seigneur. Esse é a ceia do Senhor. Vérifiez bien. Vamos verificar na palavra. C'était un repas complet, le repas du Seigneur. A ceia do Senhor era uma, como se diz, um almoço, um banquete completo. Il y avait le pain, le vin et la nourriture. É verdade que tinha o pão e o vinho, mas também tinha a comida. Et c'était un repas qu'on prenait avec les intimes, pas avec la foule. Era um banquete que a gente se reunia entre pessoas íntimas, não com as multidões. Au concile de Nicée, Mas no conselho de Niceia, ils ont introduit le dimanche comme le jour du Seigneur. foram eles que decidiram que o domingo seria o dia do Senhor. Qui est cette femme Quem que é esta mulher amoureuse de son mari que é apaixonada pelo esposo dela, et qui a besoin d'un jour spécial pour lui parler? que precisa de um dia especial para falar com o esposo dela? C'est ce que nous faisons avec Jésus. Mas é o que a gente faz com Jesus? O que nós fazemos com Est-ce que nous sommes basés sur la parole? Eis que com tudo isso nós estamos realmente baseados na palavra de Deus. Ou est-ce que nous sommes de véritables religieux? Ou nós nos transformamos em pessoas religiosas. Ils ont mis en place le catéchisme. Eles colocaram então, nesse conselho, eles decidiram de colocar as escolinhas de catequese, Les enseignements avant le baptême. os ensinamentos antes do batismo. Vérifiez dans la Bible. Vocês vão verificar na palavra, Nicodème, Nicodemos, acte 10. em Atos 10, L'eunuque éthiopien, o eunuco da Etiópia, acte 8. em Atos 8, Le geôlier, acte 16. o Geôlier. o dono lá da prisão, em Atos, 16. o carcereiro, em Atos 16. Toutes ces personnes Todas essas pessoas, étaient baptisées le jour de la conversion. elas foram batizadas no dia mesmo que elas se converteram a Deus. Le baptême d'eau était le signe visible de la conversion. E o batismo é uma atitude visível da tua conversão. Au conseil de Nicée, ils ont mis en place le catéchisme, les enseignements Mas no avant. conselho de Niceia, eles colocaram, então, eles estabeleceram as escolinhas de catequese. Ce qui fait que le baptême est devenu plus important que la foi. Então, às vezes você vai ver que o batismo é mais importante do que a fé. Ils ont mis en place l'ordination. Eles também decidiram de ungir as pessoas, de um dia especial. Pour ordonner les pasteurs. Por exemplo, no dia em que eles vão ungir os pastores, para que eles entrem no ministério. Tem que ser um dia especial. Avec de l'huile, Então tem que ter o óleo, soutane, as roupas têm que ser, as pessoas têm que estar bem vestidas. Alléluia. Je vous pose une question. Tem uma pergunta para perguntar para os irmãos. Combien de jours Quantas vezes après sa naissance, en fait, Christ a été présenté au temple combien de jours après sa naissance? Jesus foi apresentado no templo, a que idade? Depois que ele nasceu. Combien de jours? Quantos dias? Qui dit 8 jours? Quem está dizendo 8 dias? O irmão, o frère. C'est complètement faux. O irmão está errado, sua resposta. Jésus a été présenté au temple 41 jours après sa naissance. Jesus foi apresentado no templo 41 dias depois do nascimento. 8 jours après sa naissance, 8 dias depois que ele nasceu, il était circoncis. ele foi circunciso. Et Marie a dû se purifier pendant 33 jours. E Maria, a mãe dele, teve que se purificar durante 33 dias. Selon la loi de Moïse, Segundo a lei de Moisés, de Lévitique 12. de Levíticos 12. Et pour une fille, c'est le double. E para
se ela tivesse tido uma menina, ela tinha que se purificar o dobro desses dias. Et maintenant, aujourd'hui, E hoje, on ne peut plus présenter les enfants au Seigneur par le pasteur. as crianças não podem ser as crianças só podem ser apresentadas pelos pastores. Parce que Dieu habite en vous. Mas, irmão, Deus mora em você. Vrai ou faux? É verdade ou não? Alors vous pouvez vous-même présenter vos enfants au Seigneur chez vous. Mas então você deve apresentar o teu filho diante de Deus. Alléluia. Amém? On est vraiment religieux. Ah, a gente era religioso, né, irmão? Mais Dieu est amour, il nous sort de la religion. Mas Deus é amor e Ele quer nos tirar da religião. Est-ce que vous avez des cartes de membres ici? Eis que alguns de vocês têm uma carteirinha de membro da igreja. Avec photo. Com a fotinho. Pour accepter Jésus, est-ce qu'on vous fait faire la prière? E quando vocês aceitaram Jesus, eis que eles falaram para você fazer uma oração. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, je te reçois dans mon cœur. eu quero te aceitar no meu coração. On vous l'a fait faire cette prière là? Eles falaram não para vocês orarem dessa forma. Elle n'est pas biblique. Não é bíblica. Essa oração não é bíblica. Elle a été mise en place par Billy Graham. Essa oração, sabe quem que estabeleceu? Foi o evangelista Billy Graham. Dans la Bible, Na palavra, les gens qui se convertissaient, as pessoas que se converteram, après les enseignements, les prédications, depois que eles escutavam um certo ensinamento, c'est eux-mêmes qui disaient, hommes, frères, que ferons-nous? eles mesmos diziam: o que eu tenho que fazer para aceitar esse Deus aí? Waouh! On est vraiment religieux. Nós éramos bem religiosos, não, irmão? Irmãos, Écoutez, vous prêchez la parole de Dieu à un muet. se você prega a palavra de Deus para um mudo, Il ne parle pas. ele não fala. Il fait comment? Mas então ele vai falar como? Como que ele vai fazer a oração se ele não fala? Dieu est esprit. Deus é Espírito. Alléluia. Né? Nous avons besoin de délivrer de la religion. Nós temos que ser libertados do espírito de religião. Alléluia. Amém? Qui sont ceux qui veulent voir la gloire de Dieu? Quem são aqueles que querem ver a glória de Deus? Nous tous, n'est-ce pas? Todos nós, não é? Não é verdade? Est-ce que vous connaissez la cure d'âme? Acho que vocês conhecem na França se usa alguns, eu não sei se no Brasil, a cura da alma, se dizer, para um acompanhamento espiritual, cura interior. Ça vient du mot curer. Isso vem da palavra curar. Curer. Curar a palavra curé em francês quer dizer padre. Des prêtres catholiques. Os padres católicos. Curer. Padre. C'est Calvin qui a mis ça en place. E isso foi Calvino que colocou, que estabeleceu essa cura interior. Est-ce que vous connaissez la relation d'aide? Acho que vocês conhecem a relação de autoajuda. Elle remplace la puissance de la croix. Ela quer substituir o poder da cruz. Alors vous me direz, mais que faire? Aí vocês podem me falar, mas então, irmão, Vous avez entendu cette parole? vocês escutaram, vocês estão escutando essa palavra. Vous ne pouvez plus rester comme si rien n'était, comme si Irmão, vous n'avez pas entendu. irmão, você não pode sair daqui pensando a mesma coisa quando você entrou nessa sala. Il faut se repentir. Irmão, nós temos que nos arrepender. Il faut changer. E nós temos que mudar. Il faut revenir à Dieu. Nós temos que voltar à palavra. Voltar aos ensinamentos bíblicos. Les réunions d'église, As reuniões de igreja, imaginez, imaginem, vous vous retrouvez entre frères et sœurs.
Vocês estão entre irmãos e irmãs. Vous ne savez pas comment faire les choses. Você não sabe como fazer as coisas. Comment ça va commencer? Você não sabe como vai Como ça va finir? começar, como ela vai terminar. Vous vous retrouvez entre vous. E vocês estão entre vocês. Quelqu'un reçoit un cantique. Se alguém recebeu um cântico, Il l'entend. aquele canta. Si quelqu'un sait jouer du piano, de la guitare, il va jouer. Mas se alguém quer tocar, não sei, o piano, tocar a guitarra, vai lá e toca. S'il a fini, E se ele terminou, quelqu'un d'autre peut recevoir une vision. uma outra pessoa talvez vai receber uma visão. Il le partage. Que ele comunique a visão. Quelqu'un d'autre vient. E o outro que vem, Il partage un verset biblique. que tem um versículo bíblico para Quelqu'un falar. d'autre vient, un témoignage. Então, outro que vem que quer testemunhar. Imaginez tel que vous êtes là. Imaginem vocês aqui, por exemplo. Chacun de vous a une partie de Christ. Cada um de vocês é uma parte de Cristo. Imaginez si Christ s'exprime en chacun de nous. Imagine se Cristo vai se expressar através de cada um de nós. Nous le verrons dans sa gloire, Nós vamos ver Deus na sua glória, dans sa globalité. na sua pluralidade. Nous serons tous affermis, encouragés. E nós vamos estar bem em comunhão. Imaginez une réunion d'église Imagine se uma reunião de igreja. où chaque chrétien Em cada cristão, Chaque pierre vivante. que cada pedra viva a quelque chose à partager aux frères. há alguma coisa para predicar. La pièce de monnaie. E Jesus responde, né? Então, traga para mim a moeda. De qui porte-t-il l'inscription et l'effigie? E você vai ver nessa moeda qual é a representação, né? A inscrição nessa moeda. Ils disent de César. E a pessoa com quem Jesus estava dizendo, ele Ele responde, é César. Rendez à César ce qu'est à César. Então ele diz, dá a César o que é a César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. E dê a Deus o que pertence a Deus, o que é a Deus. L'argent monnaie n'appartient pas à Dieu. O dinheiro, a moeda, não pertence a Deus. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'avec cet argent monnaie, on donne à Dieu et puis on va être béni. Nós não podemos dizer que nós vamos pegar esse dinheiro, essa moeda, e dar a Deus para abençoar Deus. Prenez toutes les offrandes sous la loi. Se vocês peguem todas as ofertas sobre a lei, na época da lei, Ce n'était jamais en monnaie, en billet de banque. nunca essas ofertas foram feitas com dinheiro, com a moeda, com um bilhete, com dólar, com papel. Jamais. Nunca. C'était en nature. Sempre era de forma com alguns frutos da natureza, era uma coisa natural. D'accord? Ok? Tous les sacrifices sous la loi, c'était des offrandes. Todos os sacrifícios na lei eram ofertas. Ça préfigurait le sacrifice de Christ et nos propres sacrifices. E isso prefigurava o sacrifício de Cristo e o sacrifício de cada um de nós também. Et ce que Dieu réclame aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est nos cœurs, nos vies. E o que Deus pede da igreja não é o dinheiro, a moeda, mas os nossos corações. Maintenant, comment faire pour vivre? Mas então, o irmão vai falar, mas como que eu vou fazer para viver? Le Seigneur a dit, O Senhor diz, les oiseaux ne travaillent ni ne sèment. os passarinhos, eles não trabalham, eles não têm um trabalho, os passarinhos. Mais ils mangent. Mas eles comem, não é? L'église de Jésus ne sera pas détruite parce que la situation économique d'un pays est médiocre. A igreja do Senhor não será destruída porque como se diz, a economia do país ela é medíocre, ela é miserável, fraca. Non. Não. Mais si on croit que Jésus a multiplié du pain et du poisson, si on croit que Jésus a pu multiplier du pain et du poisson, Se a gente acredita que Jesus pode multiplicar os pães e os peixinhos, il peut le faire encore aujourd'hui. então ele pode fazer isso hoje. Écoutez, en France, Escutem, por favor. Na aux França, États-Unis, nos Estados Unidos, nous avons l'église de Laodicée. nós temos a gente vê a igreja de Laodiceia. Elle est riche, Ela é rica matériellement, financièrement, pelos materiais que eles possuem, mais elle est pauvre mas spirituellement. ela é pobre espiritualmente. Elle est aveugle, Ela é cega, nue. ela está nua. La richesse selon Dieu, ce n'est pas l'argent. A riqueza, segundo Deus, não é o dinheiro.
Alors, si Dieu a appelé un pasteur, il a qu'à aller travailler dans le monde aussi, à trouver du travail. Mas se Deus chamou então um homem e ele levantou como pastor, mas então esse homem ele pode trabalhar no mundo. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas, nous dit la parole. Diz a palavra, aquele que não trabalha, ele não vai ter, ele não vai receber o alimento. Et s'il dit que Dieu l'a appelé à temps plein, elle veut qu'il s'attende à Dieu. Então, se ele diz, mas Deus me chamou para trabalhar o dia inteiro na igreja, então ele tem que se esperar em quem? Em Deus. Pierre n'avait ni argent ni or, mais il avait une grande option. Pedro não tinha nem ouro nem prata, mas ele tinha uma grande unção. Amen. Amém? Beaucoup de pasteurs tremblent. Muitos pastores tremem. Mais sans dîme, on fait comment? E eles dizem, mas sem o dízimo, como que a gente vai fazer? Pour manger, Para comer? pour nous habiller. Para nos vestir? Mais ils disent même que ce frère tue l'église. En parlant de moi. E ele diz mesmo de mim, falando da pessoa, do chorar, eu falei, esse cara aí quer matar as igrejas, quer assassinar as igrejas. Regardez bien toutes les années que vous avez payé la dîme. Olhem mais ou menos assim, todos os anos que vocês pagaram o dízimo. Est-ce que vous êtes réellement béni financièrement? Eis que vocês podem dizer, cada um de vocês, que vocês foram realmente abençoados financeiramente. Béni, il est païen. Tu as été béni financièrement? Você foi abençoado financeiramente? Ok, tu peux venir. Então vem aqui, irmão. Tu crois la dîme? Você acredita no dízimo? Ok. Amém? Quel est le passage que tu utilises pour parler la dîme? Qual é a passagem que o irmão utiliza assim para falar, eu vou dar o meu dízimo por isso? Não, assim, além das passagens bíblicas, eu vejo a realidade na minha vida. Au-delà des passages bibliques, moi je vois la pratique, ce que voilà, j'ai la paix de Dieu. Quand je donne ma dîme à mon Dieu, je suis béni, je suis Na béni. Bíblia, com certeza, vocês vão. Eu vou falar uma passagem e vão verificar ela, né? Et peut-être que toi tu vas je vais te donner un passage, mais toi tu vas me contredire. C'est pas grave, Non. mais moi je veux. D'accord, je comprends ce qu'il veut dire. Mais je crois que l'objectif, ce n'est pas de condamner qui que ce soit ici. O objetivo, irmão, não é de condenar alguma pessoa porque ela dá ou que ela não dá. C'est de nous montrer avec beaucoup d'humilité A gente vem com muita humildade, qu'est-ce qu'on appelle bénédiction, porque a gente vem falar o que é realmente a bênção de Deus. parce qu'on a payé la dîme, Porque se a gente paga o dízimo, n'est pas forcément une bénédiction. isso não quer dizer necessariamente que é uma bênção de Deus. Je donne un exemple. Por exemplo, La plupart des riches de ce monde a maioria dos ricos desse mundo, São do païens. planeta, você está de acordo comigo que eles não são evangélicos, não são cristãos. La plupart de nos patrons A maioria dos nossos patrões, sont païens, eles são pagãos, não é? francs-maçons, Eles são da maçonaria, rosicruciens, eles fazem parte de outra coisa. D'accord. Ok? Toutes les banques Todos os bancos, a maioria dos bancos, sont dirigées par le FMI, eles são dirigidos pelo FMI, não é? d'accord, dirigées par Dominique Strauss-Kahn, un Français, Dirigidas hoje por um francês, né, que é o presidente da FMI. un Illuminati. E ele está na seita dos iluministas. Olha lá, ele está numa seita, Ok. ok? Maintenant, dire à Dominique, Mas agora se você fala para o Dominique, o presidente então da FMI, parce que j'ai payé 1/10 de mon salaire porque eu peguei 10% do meu salário en argent, em dinheiro, Dieu m'a béni. Deus me abençoou. Cet homme ne pourra jamais se convertir. Ele nunca vai se converter através dessa palavra. Parce que les Lévites travaillaient au temple, travaillaient au tabernacle. Porque os levitas trabalhavam no templo, no tabernáculo. Ils s'occupaient des sacrifices dans tout le pays. E eles se ocupavam de fazer o sacrifício de todo o Et la país. quatrième et la dernière, E o quarto dízimo e o último c'est dízimo la dîme, é o dízimo dos dízimos, nombre 18, números 18. que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. E os levitas davam aos sacerdotes, aos Les súditos. sacrificateurs travaillaient au temple, E os sacerdotes trabalhavam no templo, tous enfants d'Aaron. todos filhos de Arão. Et voilà les questions de dîme. Então, isso são os 4 tipos de dízimo. Aujourd'hui, Mas hoje, nous sommes tous sacrificateurs en tant que chrétiens. todos nós somos sacerdotes. Aujourd'hui, Hoje,
Christ nous a rachetés. Cristo pagou um preço por Il a mim e por versé tout você. son sang à la croix. Ele pagou, ele derramou o sangue dele por você e por mim. Et nous lui appartenons entièrement. E nós pertencemos inteiramente a Deus. Nous sommes plus importants que l'argent. E nós somos mais importantes que o dinheiro diante de Deus. Si nous appartenons à Dieu, Então, se nós pertencemos a Deus, donc notre argent então o nosso dinheiro n'est plus notre argent. não é mais o nosso dinheiro. Il appartient à Dieu. Ele pertence a Deus. Il peut te dire, Então, ele quer dizer o quê? prends tout ton salaire, Ele diz, pega o seu salário, donne-le à telle sœur. você pode dar o salário para ajudar aquela irmã. Il peut te dire, Mas ele também pode te dizer, prends 20%, pega 20%, donne-le à tel orphelinat. dá para aquele orfanato para ajudar aquelas crianças. Ce n'est plus le 1/10 que Dieu réclame. Deus não reclama mais só 10%. C'est la totalité. Ele reclama a totalidade. Mais on doit le faire avec notre cœur. Mas nós temos que fazer pelo nosso coração. Voilà pourquoi les todo o premiers coração. chrétiens donnaient librement. E é por isso que os primeiros cristãos davam de todo o coração. Nous ne sommes pas bénis parce que nous payons la dîme. Nós não somos abençoados, irmão, porque a gente dá o dízimo. Parce que ça effacerait la justice de Dieu. Porque senão a gente borra o sacrifício de Jesus. Nous sommes bénis Nós somos abençoados parce que nous sommes en Christ. porque nós estamos em Deus. C'est ça, c'est la parole du Nouveau Testament nous enseigne. É isso que a palavra nos ensina. C'est nouveau. Non, je n'ai pas trop envie de dialoguer comme ça, mais moi je comprends ce que tu veux dire. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe.